Boa noite, pessoal. Professor Fernando Lima. E hoje a gente vai dar continuidade no assunto da última aula. Eu pedi para vocês fazerem a seguinte atividade. Adicionar um terceiro atributo na nossa entidade estudante. Então, no meu caso aqui, eu adicionei o e-mail, cadastro. Aqui eu já estou usando os valores previamente salvos pelo navegador. E está aqui o e-mail, certo? Basicamente eu adicionei o atributo e na minha tela, deixa eu fechar aqui porque a gente vai mexer aqui. Parar o servidor aqui. E na minha tela de consulta, eu basicamente adicionei uma nova coluna. Quando a gente usa, vamos rodar aqui de novo, opa, lembrando que tem que rodar pela inicial.xhtml. Quando a gente usa a data table, claro, ela é usada para mostrar dado de uma forma tabular. Por isso que dá certo da gente mostrar todos os estudantes, cursos e assim por diante. Vamos cadastrar mais um aqui. Existe uma outra facilidade que o JSF traz para a gente, que é a facilidade da gente disparar eventos a partir das linhas de uma data table. Por quê? Porque isso é muito frequente, gente. Editar um estudante, excluir um estudante, editar o cadastro de um produto, dar baixa numa contas a receber, ou seja, podemos dizer que a gente interage bastante com essas estruturas tabulares. Isso é bastante verdadeiro, principalmente em aplicações corporativas. Aonde eu estou querendo chegar? Eu posso colocar um botão aqui para disparar um evento a partir da minha table para que eu consiga fazer algo com esse objeto aqui. O JSF ele traz essa facilidade na minha implementação. Objetivo: eu quero implementar uma coluna aqui chamada excluir e colocar um botão de excluir que, ao ser acionado para cada aluno, ele remove o aluno que foi, entre aspas, selecionado. Funcionamento bem simples. Eu vou encerrar aqui a aplicação. O que eu vou fazer? Lá no meu estudante controlador, eu vou implementar um método público do tipo string, chamado remover estudante, e esse método vai aceitar por parâmetro um objeto da classe estudante, que eu vou chamar de est. Quando alguém chamar esse método, passando um estudante que vai ser removido, no caso, esse aqui, então o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai pegar aqui, ó, estudante DAO e DAO.excluir e eu passo o est, que simplesmente chama o método remove da nossa lista, lembrando que trata-se de uma lista estática, tá? Que está em memória. Depois de chamar o método remover, eu vou pedir para ele retornar para a mesma página que eu estava. Esse método, remover estudante, ele vai ser chamado lá a partir da minha data table. Se você quiser que a aplicação volte para a mesma página em que ela está,
você tem duas formas a partir desse tipo de método aqui. Quais são? Bom, eu posso retornar o caminho atual de onde a aplicação está, ele vai voltar. Ou se você quiser retornar nulo, ele também entende que ele tem que ficar na página em que ele está. As duas formas funcionam. Eu, particularmente, prefiro retornar o nome da página, porque aí eu deixo caracterizado que todo método de interação da minha aplicação retorna o nome da página para a qual a aplicação deve seguir. Existe uma outra forma, mas que eu não vou abordar aqui. No JSF 2.3 acabou se tornando desnecessária. Mas quando você quer que a sua aplicação lance um evento e que ela fique na mesma página, você pode usar, ao invés de um action listener, de um action, como é o caso desse método, você usar um action listener. Tá? Aí o método seria void, ele aceitaria um parâmetro da classe action event, e quem dispara o evento, ao invés de chamar no action o método, chamaria o método no action event, tá? Action listener. Só que essa forma eu não vou abordar aqui, porque no meu entendimento ela era muito importante no JCF 1.2, mas aqui não. No 2.3 eu entendo que ela não é mais importante. Eu falo isso com base nos projetos que nós já implementamos com 2.3. Eu estou trabalhando com vocês o JSF 2.3, que é o mais novo para a data em que a gente está, março de 2020, né? Final de março. Mas a gente já trabalhou com vários projetos 2.3. Então eu falo com uma certa experiência já de uso. Continuando, lá na minha página Consultar Estudante, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova coluna. Perceba que é o seguinte, na hora que você cria uma coluna, você tem o ID de cada componente da interface. Esse ID ele não pode repetir. Tá? Caso você não atribua um ID para um componente, o JSF atribui automaticamente, então ele não é obrigatório. Só que se você atribui, você consegue atribuir uma nomenclatura que faz sentido para aquele componente. Sendo que, se o JSF for atribuir por conta própria, ele vai pôr uma nomenclatura lá cheia de número, etc. e tal. Então, para achar erros, é interessante colocar o ID dos componentes, embora não seja obrigatório. Só que se você for especificar, não pode duplicar. Se duplicar o ID de cada componente, vai dar erro. Todo componente em JSF pode ter um ID atribuído. Inclusive esses output texts, esses facete, tá? Então vamos lá. Só que aqui, no column 4, ao invés de usar um output text, eu vou colocar um H2 pontos, um command button. No value dele, eu vou colocar excluir, que é o que vai aparecer para o usuário. E no action, eu vou referenciar estudante controlador, ponto, remover estudante. E agora eu vou passar por parâmetro para o meu método remover estudante o EST, que é o meu objeto de iteração. É o objeto através do qual eu estou iterando na minha data table. Essa funcionalidade, essa possibilidade de passar o objeto de iteração para um método no Backbeam é uma novidade do JSF 2.3. E, inclusive, o Eclipse está reclamando aqui, ele está dando um warning aqui, dizendo que o método não tem uma assinatura válida, mas não é. É porque eles ainda estão ajustando o plugin do Eclipse aqui. Isso aqui vai funcionar perfeitamente, tá? Além de ser extremamente intuitivo. Por quê? Porque eu estou chamando o método remover estudante do meu controlador estudante controlador, passando por parâmetro o objeto em questão.
É intuitivo. Vamos rodar isso aqui e vamos ver como é que ficou. Vamos cadastrar aqui, ó. 1 Maria, 2 José, 3 João. Opa. Peço para consultar. Eu só preciso mudar o nome da coluna aqui. Eu deixei e-mail, tá? E quando eu clicar no excluir, olha lá, ele excluiu e voltou para a mesma tela, certo? Vamos só arrumar aqui o título da coluna para a gente não esquecer. Eu vou depurar esse código aqui, gente, para vocês entenderem o raciocínio. Eu vou colocar aqui, ó, um toggle breakpoint para o depurador parar aqui e vou rodar normalmente a inicial.xhtml. Só que ao invés de dar um botão direito do mouse Run as Run on Server, a gente vai aqui, ó, Debug as Debug on Server. E aí vai ficar mais fácil da gente visualizar o funcionamento. Toda hora nós temos que realimentar. Lembrando que a gente está com aquela camada de persistência fake e ela não salva os dados no disco, não ainda. 1, 2, 3. Tá? Cliquei aqui no 2 José. O JSF chamou o meu método remover estudante e passou por parâmetro para mim o objeto referente ao qual eu disparei o evento na minha data table. Então aqui eu tenho acesso não ao código do aluno do estudante, não, eu tenho acesso ao estudante. Tá? Removo ele do meu DAO